Nós os pedimos com insistência. Nunca digam, isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam, isso é natural, a fim de que nada passe por ser imutável. Bertolt Brecht. Saudações educacionais e pedagógicas a todos. Por este poema, no início deste nosso Educação em Tela, podemos ter um pouco daquilo que será o fio condutor da nossa conversa nesta semana, que é exatamente compreender esses aspectos de um mundo sempre em mutação, de uma humanidade sempre em processo evolutivo e, portanto, aquilo que seria o conteúdo, a experimentação na vida, quer teórica, quer prática, do homem e a sua vida em sociedade. A natureza humana e a ordem sociocultural nascem como experiência de uma outra ciência que lhes dá subsídio. Nós chamamos de uma ciência mãe que dá amplitude aos seus filhos, portanto, a outras ciências. Nós tratamos especificamente da filosofia enquanto ciência que nos provoca às grandes questões, aos grandes pensamentos, às filosofias, às ideias. E, portanto, a filosofia, muito mais do que uma ciência que traz respostas prontas do ponto de vista prático ou do ponto de vista tipicamente cognitivo. E agora a filosofia cede como que numa ramificação para um outro ramo de estudo que seria esse ramo, exatamente o contexto da nossa conversa, que é a sociologia. A sociologia nasce, portanto, da filosofia. Quando a filosofia já não dá mais vazão aos grandes posicionamentos de um mundo em mutação, de grandes transformações, de descobrimentos e de invenções, de posicionamentos e de comportamentos que sofrem alterações, agora a filosofia não mais cabendo em si tão somente para aglutinar todos estes pensamentos e estes conhecimentos, dá vazão a uma nova ciência. E aí nasce, portanto, a sociologia. Nasce para entender este processo. Se na filosofia nós tínhamos as grandes perguntas que não tinham especificamente respostas, mas eram muito mais provocações filosóficas, ideológicas, no ponto de vista das ideias, das correntes filosóficas, agora, nesta nova ciência, fruto da filosofia, a saber, a sociologia, encontra-se, portanto, um produto de estudo diferenciado: o homem e a sua evolução na sociedade. Portanto, a sociologia nada mais é do que a ciência que procura entender o homem e essa aglutinação, esse conjunto de comportamentos, de hábitos, de pensamentos, de ideias, de convergências ou de divergências, para, enfim, unir-se,
fazendo-se, portanto, membro de uma sociedade. A sociologia nasce para dar a capacidade de que este homem entenda a sua natureza humana, mas também, por outro lado, entenda a ordem sociocultural. Porque se a inteligência e o hábito dominam o comportamento humano e pouco contribui para ele o instinto biológico ou o instinto próprio do homem, só por isso a sociologia já traz consigo uma carga simbólica importantíssima para a nossa reflexão. Porque o homem deixa de ter somente um espectro de um homem biológico, de um ser, de um indivíduo, de um sujeito geneticamente criado e, portanto, partícipe daquilo que a filosofia, sobretudo a metafísica, imaginava como algo criado por uma força maior, ou por todas as questões ligadas à religiosidade que impunham ao processo deste homem como algo natural. Agora, esta natureza humana é provocada por uma nova ordem de pensamento, uma ordem de pensamento sociocultural. Este homem é e não deixará, evidentemente, de sê-lo um ser natural, biológico, mas ele carrega em si tantas outras condições que precisam ser melhor entendidas, estudadas, experienciadas. E para isto surge a sociologia, para entender este processo civilizatório, esse processo organizacional do homem e da sua vida em sociedade, para entender este ser sociocultural, interrelacional, intercomunicativo, como alguém propenso a unir-se diante daquilo que é tido enquanto pensamento de uma construção do tecido social. Por diversas vezes nós temos conversado e no meio de uma conversa eu saio com uma pérola, né? Como se a lembrar desta condição inerente também um pouco à minha formação acadêmica, uma vez que durante 3 períodos eu cursei sociologia, então, como a gente diz no popular, eu vou sempre puxando a brasa para a minha sardinha, e embora esteja neste caminho de formação pedagógica, me encontro novamente com a sociologia para entender esse processo do homem em sociedade, agora do ponto de vista estritamente educacional, e como esta cultura do aprendizado, do ensino, da comunicação tem influência na condição do homem e da sua vivência em sociedade. Por isso é tão importante que nós nunca percamos de vista de que a sociologia é, portanto, a ciência que nos ajuda a entender que este homem que sofre ao longo dos tempos, dos séculos e dos milênios transformações, ele não é um ser isolado, não é um ser único do ponto de vista da solidão, podemos assim lembrar este sentimento, mas o homem traz em si
a necessidade de constituir uma sociedade, de estar junto. Porque, e aí a sociologia vai nos lembrar muito bem isso, nós somos seres do simbólico. Sendo seres do simbólico, nós aproveitamos os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados, quer científicos, quer populares, e alguns chamam de vulgares, primitivos. Vamos entender todo este conhecimento como num grande caldeirão, junto e misturado, para somente assim entender esta carga simbólica que a sociologia aplica ao homem. O homem é, portanto, um ser simbólico, que vive da simbologia. E esta simbologia não é à toa, não é aleatória, não é jogada ao ar, ao vento. Ela carrega em si os hábitos, os comportamentos, os pensamentos, que são mutáveis, é claro, que sofrem mudanças, que sofrem influências. Numa conversa que tivemos há poucos dias com o professor mestre Flauber Paiva, nós falávamos exatamente sobre isso, de como o homem elege ao longo da história vários símbolos para demonstrar, por vezes, o seu poderio, mas por vezes experimentar a sua condição de declínio. E aí nós explicamos. Por quê? Porque se este homem compreendeu que viver em sociedade é algo possível, é algo palpável, ele agora precisa moldar-se a alguns sentimentos, pensamentos próprios, inerentes a esta condição. Desta conversa, deste diálogo que tivemos, professor mestre Flauber, inclusive que estava aplicando os conhecimentos dos fundamentos socioantropológicos enquanto disciplina formativa, nós falávamos exatamente sobre esta condição de que esse caldeirão cultural que traz o homem vai forjando a sua própria mudança. Aquilo que numa sociedade há 30, 40 anos era tido como um estigma, como algo impossível, como algo impensável, agora já pode ser visto sob uma nova ótica. É por isso que nós precisamos entender de que este homem em sociedade, como ser simbólico e em constante mudança, apropria-se do conhecimento como poder, porque conhecimento é poder, porque o saber, porque a inteligência pode sim, em dado momento, ser um processo dominante. Não falo aqui sobre um processo de colonização, que aí seria uma outra situação, mas este conhecimento que o homem domina, um conhecimento muitas vezes empírico, um conhecimento muitas vezes ainda um tanto que rudimentar e primitivo, embora falemos sobre um mundo pós-moderno, sobre um mundo sempre comunicacional, digital, virtual, onde nós tínhamos a antiga ágora e agora a ágora é uma ágora digital sem limites geográficos. Este homem em constante
mudança, porque mudança também faz parte da condição inerente do próprio ser, ele carece de ter algumas características que são peculiares. E dentre elas, nós elencamos este anseio que o homem tem em desenvolver-se, em evoluir, este pensamento de que nunca se adequa totalmente, ou seja, ele não se deixa engessar numa tradição, por exemplo, mas ele busca oxigenar essa tradição com novas realidades, com novas possibilidades, mas sem perder aquilo que lhe é característico. Ele vai buscando novas experiências. E nestas novas experiências emergem sempre novas possibilidades. Novos olhares sobre algo que era outrora impossível, como por exemplo, nós tomamos de forma muito prática estes nossos encontros a cada segunda-feira. Seria talvez impraticável para mim me tornar um palestrante a cada segunda-feira para estar num espaço físico, circunscrito, para um público por vezes diminuto. E agora, com o advento da tecnologia, do mundo digital, da ágora cibernética, eu estou a cada segunda-feira neste nosso encontro de forma virtual, tendo a possibilidade dessa troca de experiências através, por exemplo, da interação com os internautas, quando curtem as nossas postagens, quando comentam, quando inclusive compartilham, ou mesmo quando se põem como produtores deste momento, indicando temas, participando diretamente do processo. Então, nós não concluímos o nosso pensamento sobre essa questão. Retomaremos, sim, em outro momento, a nossa conversa sobre a sociologia, porque é uma ciência muito ampla, muito complexa e precisa, sim, de muito mais tempo para uma discussão salutar, mas espero que tenha provocado em todos esta beleza que é entender o processo do homem e sociedade estudado por uma ciência que é a sociologia e a sua importância para a educação. Quando nós falamos que a sociologia precisa estar no currículo, nós estamos dizendo que o homem precisa conhecer o próprio homem, a sociedade precisa conhecer a própria sociedade. Nós precisamos conhecer as entranhas de um mundo em mutação para não sofrermos quando nos encontrarmos imersos nesta mudança e não esmorecermos nas esperanças de gestar em nós sempre um mundo mais equitativo, justo, solidário e fraterno. Espero que nós tenhamos aguçado um pouco esse desejo de conhecer um pouco mais a sociologia. Inclusive porque hoje tive como colega a coruja, que é o símbolo da sabedoria. Fiz questão que ela estivesse hoje comigo aqui, bem ao peito, para lembrar sim de que a sabedoria, de que o conhecimento, de que a educação é possível neste mundo, nesta sociedade em
constante mutação. Se você gostou, curte o nosso vídeo, comenta. Se você gostou mais ainda, compartilha. E assim vamos fazendo o tecido social ser costurado por nossas relações.